E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí para gravar mais um Pense Nisso podcast. Aquele podcast que tem a intenção de trazer conhecimento, trazer pessoas com história de superação, trazer pessoas que podem agregar algum valor para você. A gente traz também questão de utilidade pública, enfim, a ideia é ter um conteúdo que seja de proveito para a sua vida. A gente sempre comenta aí, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe os vídeos, porque quando você faz isso, você está sendo generoso, duas vezes generoso na realidade. Você está sendo generoso com a gente, porque você está ajudando a divulgar nosso material, e você também está sendo generoso com a pessoa que está recebendo esse material. Então, nos siga tanto no YouTube, como no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, enfim, em todas as plataformas. Tenho certeza que você vai poder tirar bastante proveito do material que nós temos aqui. E hoje nós estamos gravando o nosso episódio número 49, olha só que bacana, episódio número 49, e temos aqui conosco hoje uma pessoa bem legal, bem especial. Ele trabalha com consultoria, mentoria, já foi diretor de algumas empresas, trabalhou na área de educação, trabalhou com ensino à distância, hoje dá palestra, trabalha com pessoas que vão viajar para as montanhas para fazer algumas imersões também bem bacana. A gente vai conversar com ele agora, que é o Marcos Custódio. É isso mesmo, seu Marcos? É Marcos Custódio, como eu te chamo? Olha, eu acho que... Como é que você prefere? Custódio Custódio é o que o pessoal está mais acostumado. Eu normalmente te chamo de Custódio. Isso. Né? Mas eu não sei se esse é o jeito que você gosta que te chame. Então, Isso, Custódio. É Custódio. Então, estamos aqui com o Custódio. Né? Entre outras coisas, montanhista, consultor, diretor de escola, um monte de coisa. Fala um pouco sobre o Custódio. Muito obrigado pela... Peraí, antes de você falar, eu tenho que falar um negócio. Meu Deus, eu não posso esquecer disso. Por Aqui favor. tem um presente para você. Uau. Da nossa parceira Adriana Strauss, da Suripard. Tem um chocolate aqui bem legal, na realidade 2, um com tabletinho. Eu sei que fazia tempo que queria ganhar esse tabletinho já. Né? Com um tabletinho do nosso Pense Nisso e também com chocolate com a caixa da cidade de Curitiba, com os pontos turísticos de Curitiba. Bem legal. Se você quiser presentear o teu pessoal, os caras que participam da sua palestra e tal, aqui tem um material bem bacana. Então legal. Isso é para você. Muito obrigado. Joia. Legal. A Suripard, ela é nossa parceira e nos ajuda bastante através da Adriana Strauss. Legal. Agora conta um pouco da tua história. Vamos lá. Então, muito obrigado pela acolhida, assim, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanho, né, o seu trabalho já há bastante tempo, né, atrás das câmeras e diante das câmeras. Então, é uma satisfação muito grande. Legal. Obrigado por estar aqui com a gente. E muito feliz mesmo. E essa oportunidade de compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a nossa vida pode, de alguma forma, ajudar as pessoas a superarem as suas questões, a aprenderem, a se desenvolverem. A gente sempre aprende com os outros, né? Sim. Então, as histórias, elas são sempre muito poderosas e elas nos levam sempre assim, a ter grandes aprendizados. E eu vim assim, muito tocado, muito emocionado com essa oportunidade de transbordar, né, na vida das pessoas e falar um pouquinho do que eu vivi e do que eu faço. Né? Eu trabalho com mentoria, assim como você, né, porque você é mentor de empresários e tal. E o aprendizado que nós temos no dia a dia com isso é muito legal. A gente ajuda os outros? Sim, mas o que a gente é ajudado também? Nossa. Né? Porque a gente vê um monte de histórias, a gente consegue encaixar. E aí um ponto que eu acho bacana é essa integração que a gente tem. Né? Como nós conhecemos muitas pessoas, nós conhecemos várias histórias, você conhece alguém aqui e você pode trazer essas histórias e aplicar aqui. É muito legal. É muito legal. É um ponto de contato muito interessante que acaba desenvolvendo muito a nossa vida. Né? Exatamente. E essas conexões, né, que a gente faz, elas são muito bacanas porque às vezes você assim, promove encontros, felizes encontros de pessoas assim que de outra forma não teriam essa oportunidade de se conhecer. Você conecta essas pessoas fazem negócios, constroem relacionamentos, etc. E elas aprendem, nós aprendemos muito. E isso é um círculo de virtude muito forte, muito bacana. Né? E o Marcos Custódio, geralmente eu sou Marcos em casa. E Custódio. E Custódio fora de casa. Então, profissionalmente, desde muito cedo, me tornei conhecido pelo sobrenome, pelo Custódio. Custódio é de tradição portuguesa, né, a família de tradição portuguesa, por parte do meu pai, alemães por parte da minha mãe. A gente veio nós viemos, eu, minha esposa e
a Laura, à época que era bebezinho, nós viemos para Curitiba, isso tem 20 anos. Depois nasceu o Afonso, já curitibano, e a gente, né, já se sente assim, Parte da cidade. parte da cidade, filhos adotivos de Curitiba, é um lugar que a gente ama muito viver aqui. Legal. E você veio para Curitiba para trabalhar na área de ensino? Isso, exatamente. Né? Então, Quando você veio para cá 20 anos atrás, você veio trabalhar ali com Positivo e tal. Exatamente. Eu recebi um convite à época do Grupo Positivo. O Grupo Positivo, naquele período, quem é de Curitiba talvez vai se lembrar, o Positivo se chamava Unicemp. Unicemp. E ele estava se preparando para transformar-se em universidade. E várias das áreas do conhecimento precisavam de pessoas com qualificação, mestrado, doutorado, enfim. E, à época, eu fui convidado já nessa leva de fortalecimento do projeto de transformação do Unicemp em Universidade Positiva. E aí eu mudei, né, para Curitiba, nos transferimos, né, com toda a família e tal. Passei a me dedicar e permaneci no Grupo Positivo durante quase 12 anos. Vim trabalhar como professor da área de negócios, né, da área de administração, contabilidade, finanças, que sempre foi a minha área original. E depois vários ciclos foram se sucedendo dentro do Positivo. E aí me tornei coordenador, depois diretor. Trabalhei junto à superintendência educacional com os projetos estratégicos do Grupo Positivo. Então foi um período extremamente bacana, muito legal. E Positivo eu descobri só quando vim para cá, ele é quase que um patrimônio, a marca, né? É quase um patrimônio aqui da cidade. É patrimônio da cidade. Então fazer parte disso foi muito legal, assim, sob vários aspectos, conheci muita gente bacana, vivi muitas coisas boas, né? E saí de lá já quando iniciava-se o processo, ainda muito nas conversações de negociação da própria área de educação, né? que o grupo ainda estava avaliando de vender. Foi exatamente nesse período que eu acabei depois saindo de lá. E aí já segui para outros projetos. E você trabalhou um bom tempo com essa área de educação, e eu lembro que uma determinada vez eu estava conversando com você e teve um número que me impressionou, e eu não sei como é que estão esses números hoje, já faz um tempo talvez que você não esteja com a educação, mas é a questão do ensino à distância. Eu, lá, pela experiência de vida, vamos dizer assim, a gente começou a ver nascer essa ideia do ensino à distância, que antes era tudo presencial. Então aí tinha uma entidade, se eu não me engano, em 4 Barras ou coisa parecida, que fazia alguma coisa referente a ensino à distância e tal, mas era muito pouca coisa. E as universidades, e hoje isso acontece de monte, né? Todo mundo tem. Só que a nível de ser efetivo para os alunos, ou a conclusão, normalmente, as pessoas conseguem ter a disciplina, você como avaliando o negócio do lado de cá, como é que você vê a efetividade disso na prática? Mudou muito o contexto. Lá atrás existia um certo preconceito em relação ao ensino à distância. Bastante? Muito? Né? Tinha muito preconceito a respeito disso, muito preconceito assim, poxa, de quem contratava, do pessoal da área de recursos humanos. Ah, tá, mas você estuda num curso presencial ou à distância? Existia isso. Existia um desconhecimento das pessoas sobre como é estudar à distância, né? Estudar em casa, como é que é não ir para a escola, não ir para um lugar físico para a escola para estudar. Enfim, existe uma série de fatores que, no início, criaram uma certa barreira para o crescimento do ensino à distância. Do sistema. E a pandemia veio e deu um tombo nisso, né? E aí, assim, para todas as gerações de crianças, adultos do interior ou da cidade, idosos, todo mundo aprendeu a mexer em aplicativos, a ler QR Code, a fazer isso no banco. Tem que se virar. Muitos que, poxa, como é que eu vou falar com o meu neto, com a minha neta? O Google Meet aprendeu a usar. Né? E isso fez com que um novo mundo se abrisse para as pessoas. Puxa, peraí, não é tão ruim isso. Porque tem um antes e um depois, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da pandemia, depois da pandemia. Exatamente. Para esse mercado de ensino, essa questão da internet tem uma diferença enorme. E aí, durante a pandemia, lá atrás, um pouco antes da pandemia, os grandes grupos que investiram mais fortemente, e nesse caso do ensino à distância, o Positivo ainda não fazia parte desse grupo.
Outros grupos investiram fortemente em educação à distância, colocaram muito dinheiro. Estácio fazia muito isso. Fazia isso, Estácio, a Celve, à época, Celve. né, que era uma marca da época, a Unopar, enfim, outras tantas, investiram muito dinheiro, foram aquelas que desbravaram, quando o mato estava muito alto, foram que desbravou para realmente a educação à distância privada, principalmente. Sesumar fez muito Sesumar isso. também. Sesumar fez muito isso. Muito coisa. E fizeram um trabalho assim que ajudou, mas ainda com uma certa descrença de vários atores aí do mercado. E a época, até uma história interessante, da época o Positivo ainda estava internamente discutindo, vamos entrar, não vamos entrar na educação à distância, vamos, não vamos, vamos, não vamos. E como o Positivo sempre foi muito bem conceituado na educação, o pessoal ficava perguntando, tá, por que o Positivo não entrou ainda? Estão preparando alguma coisa, tem algum projeto... Todo mundo estava na expectativa que ia sair algo bombástico. Exatamente. E a época, quando o Positivo anunciou, aí o pessoal, nossa, agora isso aqui vai bombar, isso aqui vai ser revolucionário, porque o Positivo, de fato, tomou a decisão de entrar, mas entrou mais tardiamente com uma outra proposta, com outro projeto, e isso ajudou a consolidar. Poxa, se todos os grandes grupos, as grandes marcas já estão colocando seus pés na educação à distância, porque é algo que dá para dar voto de credibilidade. E que não tem mais retorno, né? Exatamente. Né? É uma coisa que não havia mais retorno. E o trabalho, à época, foi muito forte de conscientizar os profissionais da área de recursos humanos a respeito da qualidade, da validade, da credibilidade. Por quê? Porque serão eles aqueles que irão contratar dizendo, olha, você tem graduação, você está estudando. E para não gerar, à época, aquela coisa de preconceito, né? Então se fazia um trabalho muito assim. Então, pula e vem para a pandemia, passando algum tempo, vem para a pandemia, há esse desbloqueio a respeito das ansiedades e receios sobre tecnologia, a educação à distância teve um boom. Né? E aí os indicadores oficiais, não vou conseguir precisar agora, mas de educação presencial, eles estagnaram absurdamente, né? E os indicadores de educação à distância começaram a crescer a números avassaladores, porque realmente se percebeu, puxa, eu tenho uma série de ganhos a respeito de... Se eu estou numa grande cidade, puxa, eu tenho a questão da minha logística com a família, facilita trabalho, tudo. Facilita tudo. Se eu estou no interior, puxa, se eu não fizer via distância, eu não tenho acesso àquele professor, àquele curso, àquela disciplina. Então, ele começou a se perceber o ganha-ganha que se tinha a respeito de você poder estudar online, né? E o diploma é a mesma coisa, a carga horária segue as mesmas regras, etc. Mas, como você bem mencionou na pergunta, né, existe o lado do ensino e existe o lado da aprendizagem. Da aprendizagem. Né? Quer dizer, se todo mundo do lado da instituição, dos professores, da universidade, se dedicar a fazer um bom curso, conteúdos, essa coisa mais bela e mais estruturada possível. Estruturada possível. Mas se não houver do outro lado, a pessoa que esteja realmente focada, desenvolva rotinas, hábitos, ela se organize, planeje, realmente ela esteja dedicada a estudar, a aprender e a fazer a sua parte, não há como... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas isso como qualquer outra coisa. Inclusive na escola, se o cara não tiver presente, só de corpo presente, não vai resolver nada. Né? Só que à distância, eu acho que requer da pessoa que vai estudar uma efetiva dedicação maior. Muito maior, porque ele vai ter que aprender a ter autonomia, a fazer os seus horários. Porque as pessoas têm dificuldade. Exatamente. E aí entra o nosso trabalho. Exatamente. As pessoas têm muita dificuldade de manter uma autonomia, rotina, decidir o que vão fazer, procrastinam demais. Deixam para... já que eu tenho 6 meses para fazer, vamos levando. Né? E efetivamente, na prática, isso depois gera alguns problemas. Né? Lá no início, até as disciplinas, eu diria que comparado a hoje, elas tinham meio que alguns gatilhos favoráveis, porque você tem que fazer essa disciplina até tal data. Depois fecha, começa outra e assim por diante. Então, você tinha uma série de datas. Hoje, algumas instituições oferecem, assim, você precisa entregar as 6 disciplinas no final. Né? Todas as atividades, avaliações e tal. Se realmente a pessoa não for disciplinada, organizada,
se ela não se preparar, se ela não tiver assim, a autorresponsabilidade em relação a todo o projeto que ela assumiu de estudar, de se preparar, de se qualificar, chega o final do semestre, e agora o que eu faço? Está morta. Está morta, não vai conseguir. E é interessante que essa questão do ensino à distância, que você trabalhou bastante tempo, eu consigo hoje ter professores que antes eu não teria como. Exatamente. Eu vou ter um cara que está lá nos Estados Unidos, está me dando aula aqui. Eu tenho um Daniel Goleman, por exemplo, me dando aula. Né? Da onde que ele viria? Aqui na PUC, ou aqui na Positivo, ou aqui, qualquer um, dificilmente ele estaria presente. Né? E hoje isso abriu legal. E uma outra coisa que abriu, nós temos aqui as universidades, e você abriu a questão dos cursos livres também, que inundaram o mercado. Né? Isso também inundou o mercado. Exatamente. A PUC do Rio Grande do Sul foi uma das primeiras da iniciativa privada que incorporou essa ideia assim de, puxa, realmente, se hoje eu não tenho mais uma restrição geográfica, né, de física, né, de logística física de pessoas, porque a época quando eu estava no Positivo, nós fizemos parcerias e trouxemos Osiris Silva para dar aula magna, Philip Kotler, que é o guru do marketing, enfim, várias outras pessoas mundialmente conhecidas que vinham fisicamente ali no Campo Comprido, na universidade, no campus. Para poder apresentar as aulas deles. Exatamente. Hoje, a PUC do Rio Grande do Sul foi uma das primeiras que começou assim, poxa, eu vou trazer Daniel Goleman. Eu vou trazer essa e aquela estrela dessa ou daquela área, esse nome importante, e vou dar essa oportunidade das pessoas terem aula com essa pessoa que talvez numa outra realidade ela não conseguiria ter. E isso realmente trouxe uma série de movimentos que normalmente outras instituições começaram a fazer também e começaram a perceber, puxa, realmente isso é algo que eu posso fazer e oportunizar os alunos da minha comunidade, de onde eu alcanço, e trazer gente bacana para poder compartilhar seus conhecimentos, né, compartilhar suas experiências. E estatisticamente falando, daqueles que começam um ensino à distância, seja ele em qualquer nível, que deve valer tanto para a universidade como para os cursos livres, né? Quantos por cento dessas pessoas efetivamente concluem? Tem um dado do Sindicato das Instituições Educacionais de São Paulo, das mantenedoras de escolas, que é a Semesp, que indica que o turnover entre pessoas que iniciam, desistem, ele é anualmente na casa de 30%. 30%. 30%. Então, isso quer dizer que não só o ritmo de estudos, ele forma um funil até o final, quer dizer, entram grandes grupos e saem grupos pequenos, como anualmente pessoas iniciam e param, aí outra inicia no lugar, anualmente o turnover, a troca dessa base de alunos que inicia de 30%. Então, há digamos assim, uma movimentação muito grande de alunos no ensino à distância, porque a pessoa, às vezes, entra assim no projeto de janeiro. Esse ano eu vou começar a fazer tal coisa. E aí se matricula. E aí ela não se organizou, ela não tem hábitos de produtividade, ela, às vezes, não está preparada, não é o momento. Enfim, qualquer que seja o motivo, aí ela vou lá e desiste. Para. Né? E isso faz com que as instituições, quando vão planejar os seus anos, elas já contam com esse número. Então, elas já podem, puxa, se a gente precisa, para o curso ser viabilizado, um número X de alunos, vamos colocar X mais 30%, porque a gente sabe que 30% vai parar. Vai parar no meio do caminho. Exatamente. E é um número muito alto, né? Muito alto, muito alto. O que hoje as escolas têm procurado fazer isso de forma muito inteligente. Eu falava com o diretor de uma escola aqui de Curitiba, importante, uma escola internacional aqui de Curitiba, que para reduzir esse número, ele tem estatísticas muito menores mesmo. Para reduzir essa estatística, ele investiu o quê? Na humanização do atendimento. Quer dizer, você pode colocar tecnologia em tudo, mas o centro sempre serão as pessoas. Se você não tiver isso, realmente fica muito complicado. Exatamente. Eu tô negociando com uma tela. Exatamente. Você pode investir em tecnologia, você pode pensar em inteligência artificial, você pode pensar em uma série de processos automatizados, aplicativos, e tudo isso é muito bom, mas se você não se preocupar com as pessoas, de fato você vai ter alguma dificuldade. E isso vale para
pensar nos seus colaboradores, no colaborador da instituição, da empresa, da universidade, e no seu cliente, no seu aluno, no seu cliente final. Então, essa realidade ela tanto vale para a escola, como vale para todos os negócios, né? Quem está nos ouvindo vai pensar, puxa, na minha empresa como é que é? Vale para tudo, na verdade, né? A humanização ela é importante em todas as áreas. E esse amigo, esse diretor de uma escola aqui de Curitiba, ele reduziu isso para casa próximo de 8%. Né? Então, quer dizer, ele tem lá um determinado percentual de turnover ali, mas é muito pequeno. 8% é bem menos do que a média nacional. Pequeno. E ele tem lá colaboradores que individualmente ligam, e como dizem algumas pessoas que eu conheci lá em São Paulo, a gente liga como se ligava antigamente, a gente pega e fala, assim, a gente não manda mensagem. Né? Então, Antigamente foi assim, eu sou muito antigo, cara, porque eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro ligar, ainda não ligo pelo WhatsApp, eu ligo pela linha telefônica. O pessoal diz, pô, você parecendo meu pai, velho. Quando eu estava em São Paulo, aí até bem pouco tempo, às vezes um dos sócios lá da empresa dizia, puxa, então fala com fulano para tratar desse assunto. Aí a pessoa voltava, eu já falei com ele. Tá, o que ele disse? Não, eu mandei mensagem, estou esperando. Não, você fala como antigamente. Você pega, liga, tá aqui, e liga assim. É assim. Né? É desse jeito. É desse As jeito. Pessoas não sabem mais fazer isso. E essa escola então passou a perceber assim que se eu ouvir de fato, né, e escutar o que esse meu aluno está dizendo, se eu olhar para esse aluno e enxergar a realidade, se eu observar quais são as suas necessidades e perceber o que nós podemos fazer para ajudá-lo, porque às vezes isso está muito fácil de ajudar. A gente só precisa ter esse interesse, né, se colocar ao lado dele. A gente acaba realmente, às vezes, fazendo com que o projeto que ele colocou, às vezes, lá de início de ano, ou o projeto de vida, talvez a pessoa que vai ser a primeira pessoa formada na família, realmente aconteça, não pare por aí. E às vezes são coisas simples. E que se muitas vezes não tiver essa proximidade, a pessoa não se sente encorajada de falar, de dizer assim que a dificuldade dela é essa ou aquela, porque talvez ela tenha uma certa vergonha, ela tenha algum receio, ela se sente inferiorizada, fragilizada. E esse trabalho proativo de ir até cada um dos alunos e perceber, e aí, como é que você está? Percebi isso, percebi aquilo, como é que a gente pode te ajudar? Essa escola passou a mudar a realidade. E hoje ela tem assim, uma relação muito mais saudável e muito mais próxima com os alunos, em que envolve professor, coordenador, envolve uma porção de pessoas com esse interesse assim, mais genuíno de ajudar as pessoas. E é interessante, né? A gente está falando aqui sobre a relação aluno-escola, escola-aluno. Mas se eu pego isso e trago para gestão de pessoas, eu vou trazer para a minha empresa como gestor. Às vezes nós ficamos tão presos a Trello, a ferramenta disso, ferramenta daquilo, esse software que faz essa gestão, aquele software que faz essa gestão, o relatório que vai sair no final do mês, e eu não sento com o meu funcionário, eu não olho para ele, eu perco demais no rendimento. A humanização ali também é importante. E, de certa forma, nós estamos nos distanciando dos outros por causa da forma do processo. A pandemia fez a gente ficar um pouco distante com esse negócio do home office e tal, ok. Mas se não tiver essa relação humana, fica complicado, concorda? Você trabalha com gestão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida disso. Quer dizer, o centro de tudo sempre serão as pessoas. Sempre serão as sempre pessoas. Serão as pessoas. Qualquer que seja o papel que ela esteja sendo classificada naquele momento, se de fornecedor, de cliente, de colaborador, se é de uma pessoa de uma função mais operacional ou de um alto executivo. O centro sempre serão as pessoas. E a pandemia, de fato, ela nos trouxe uma série de hábitos que durante ali pouco mais de 2 anos as pessoas foram assimilando e passando a tomar como verdade algo que, na verdade, tinha a função de nos adaptar a uma realidade que era totalmente estranha a nós todos. Sim. Mas que ela não substitui, né, o que, de fato, nos move como organizações, como sociedade, que é cuidar um do outro. Né? E esse cuidado vai muito além, né, de você simplesmente, assim, olha, você ser uma linha numa planilha, de você ser um código que você recebeu quando você foi cadastrado no sistema. E pronto.
de que você é um card que você tem que mudar no aplicativo porque você é uma tarefa. Você é muito mais do que isso. Vai muito além disso. Atrás ali tem família, tem sonhos, tem projetos. E quando você esquece deles, você às vezes pode correr o risco e seguramente vai perder colaboradores extremamente talentosos, pessoas que poderiam juntas, né, com o time, naquela empresa, gerar grandes achados e resultados para a empresa, porque você simplesmente esqueceu que ela é uma pessoa... Existe um ser ali. Que tem um ser ali, que tem sonhos, que tem projetos, que sente cansaço, que tem sentimentos, que às vezes não sabe nem o que fazer com o que ele está sentindo, que ele quer ser ouvido, que ele quer, e mais do que ser ouvido, ele quer ser escutado, ele quer que as pessoas assim coloquem-se no nível dele, tenha empatia. Atenção, exatamente. Atenção. E isso, a tecnologia, ela pode, e ela nos traz uma série de ganhos e nos torna produtivos, nos torna ágeis, mas ela não substitui o trato e o cuidado com as pessoas. Você trabalha com inovação e você vê isso, aplica isso bastante, né? Tem desenvolvido isso. Só que não tem jeito. A inteligência artificial está aí, ela é assustadora. Confesso que ela é. Você consegue criar a voz, você consegue criar a fisionomia, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Você fala assim, meu Deus, isso é o quê, né? Só que por trás de tudo isso, existe uma pessoa. E por trás dessa pessoa, existe um plano maior que eu entendo que é o plano de Deus, né? E se ele diz na Bíblia que ser tu uma bênção para que você possa abençoar o outro, isso não é uma máquina que vai resolver. Exatamente. Né? Não é uma máquina que vai resolver. Então, o cara que está atrás de uma máquina fazendo um negócio, ele precisa de atenção. Então, vai ter um momento em que não tem como ficar sozinho, não tem como não ter essa atenção. Então, por mais que a tecnologia se avance, e tem que avançar mesmo, não tem como substituir o calor humano. Não há. E se a gente pensar de uma maneira muito rasa, todo esse processo de pensar assim, porque eu vou usar essas ferramentas para isso, para aquilo, qual que seja, metodologia ágil e isso e aquilo e tal. Para quem? Para uma pessoa. É para uma pessoa. O objetivo é uma pessoa. Eu quero prestar um serviço, quero vender, quero atender, mas não importa o que, é uma pessoa. E tem até algumas pessoas que têm usado, assim, talvez isso já seja um exagero no estrangeirismo, né, que é muito comum, que a gente às vezes tem aqui use no Brasil, que é agora o verbo, entre aspas, né, promptar. Por quê? Porque atrás da inteligência artificial tem lá a figura do prompt, quer dizer, o comando. Sim. Ela vai fazer o que você quiser desde que você tenha um comando. Esse comando, ele é a chave de você ter o melhor benefício, o melhor uso de uma tecnologia que está à nossa disposição como pessoas. E se você não tem ali uma pessoa que saiba o que dar de comando, como dar esse comando, contextualizar o comando, não vai adiantar nada. Não serve de nada. Não serve de nada. E não vai atender aquela pessoa que lá no final eu queria alcançar, talvez partir de um pressuposto de que isso aqui ia me acelerar, ia me dar mais produtividade. Se não tiver alguém, né, preparado, capacitado, orientado, conscientizado do papel que ele tem que exercer, aquela tecnologia ela é inócua. Sendo muito básico, né? Eu preciso fazer uma pergunta para o sistema. E se eu não sei perguntar, eu não tenho resposta. Exatamente. Exatamente. Eu aprendi com um líder que eu tive no passado, que ele me dizia, e eu uso isso sempre hoje. Claro que com muito cuidado, mas ele dizia assim, Custódio, eu sempre tenho muito cuidado, eu desconfio de pessoas que não fazem perguntas. Porque pessoas que não fazem perguntas, elas dão já um primeiro indicativo de que ela não está muito preocupada com você. Pessoas que só trazem afirmações são pessoas que apenas querem dizer o que elas pensam. Pessoas que fazem perguntas, elas querem ouvir. Estão aptas a ouvir e tirar o melhor proveito de todo o contexto. Exatamente. Então, quando se você não sabe fazer boas perguntas, se você não sabe dar os comandos adequados, pode ser a tecnologia mais interessante que talvez surgiu no momento,
ela é inócua se você não tiver pessoas preparadas, capacitadas, orientadas para fazer aquele trabalho, aquela função. É aquela história, né? E uma mentoria, um processo de coaching, um processo de treinamento, ele começa com perguntas. Né? Beleza, eu vou te ajudar. Eu não tenho que sair daqui disparando como eu vou te ajudar. O que você precisa? Exatamente. Quais das áreas? Né? Porque, na realidade, existem tantas opções, né, que você vai falar sobre... esses dias eu estava ouvindo o Clóvis de Barros e ele falando sobre o banho. Um negócio muito simples, o tomar banho. Ele conseguiu trazer tantos pensamentos sobre o tomar banho, de pessoas que poderiam se envolver e pensar sobre aquele assunto, que você diz assim, cara, eu não sei nada de coisa nenhuma. E ninguém sabe. Porque você tem um ponto de vista sobre ensino à distância, eu tenho um ponto de vista sobre ensino à distância. Cada um dentro da sua ótica. Uhum. Eu como usuário e você como fornecedor. E aí, uma frase que eu sempre uso, já falei aqui algumas vezes dela, e às vezes as pessoas acham engraçada, mas ela é verdade na minha concepção, é que os nossos olhos só veem até onde a gente alcança. E é verdade. Só que você alcança uma posição que eu não consigo alcançar. E aí você tem um ponto de vista diferente do meu. Se eu não estou apto a te ouvir, eu não vou crescer. A gente só cresce porque a gente ouve o outro, né? Exatamente. Daqui para aprender e tal. E essa a grande riqueza, né, Dos relacionamentos. Dos relacionamentos. Né? Muito tempo atrás eu li assim, cada pessoa traz uma revelação. Então sempre preste atenção no que as pessoas têm a lhe dizer. Né? Cada pessoa traz uma revelação. Então faça perguntas, ouça as pessoas, né? Se interesse por elas. Porque eu tive um professor que dizia assim, puxa, às vezes eu já li vários livros, já fui em vários cursos desse tema, que é um tema da minha área, é um tema que eu já conheço muito. Mas sempre que eu vejo alguém em ação no púlpito, no palco, ouço alguma coisa, quando eu leio algo que eu não conhecia, eu sempre aprendo algo novo. Sempre tem algo para aprender. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, fazer perguntas é poderoso. Né? Fazer perguntas é poderoso. E uma das coisas que eu achei interessante, que nós estávamos conversando agora há pouco, eu não sabia que você tinha essa atividade. Como você disse, você gosta muito de esporte. Né? E a questão de montanhismo tal, é uma coisa que você tem aplicado algumas vezes aí. Inclusive, nesse dia que nós estamos gravando aqui, faz o quê? Uma semana que você voltou de uma viagem, mais ou menos? Isso, uma semana. Quando for pro ar esse episódio, já vai fazer um pouquinho mais de tempo. Né? Que vai ser daqui umas 2 semanas que irá pro ar. Mas hoje faz uma semana que você voltou da Venezuela. Exatamente. Né? E ali você fez um roteiro. E não é simplesmente um montanhismo por montanhismo. O que você colocou ali é uma metodologia, uma imersão que você tem com empresários, tal, com gestores, no sentido de trazer uma experiência e trabalhar isso, né? O que nós trabalhamos nessa estrutura dessa viagem, de caminhar um bom tempo lá, de passar a noite junto, de às vezes ter a sua dificuldade para fazer uma refeição? Como é que é isso? Como é que é essa história, esse esforço todo aí? Olha, é uma experiência de você... assim, esse é um programa que já eu conheci isso quando eu estava começando a trabalhar. Lá no passado, o pessoal... Eu fiz vários treinamentos desse como alguém que estava participando do treinamento. Isso, exatamente. Acontecia muito em fazendas, essas coisas. Acho que o pessoal chamava de TEAL, treinamento experiencial ao ar livre. Alguma coisa assim. Isso aí, treinamento experiencial ao ar livre. Isso. É esse mesmo. E aí, hoje essas jornadas, elas pretendem assim, tirar as pessoas do seu cotidiano. Por exemplo, nessa jornada que a gente fez agora, né, eu voltei uma semana da Venezuela, nós nos reunimos, né, tivemos nesse grupo a liderança do Fernando Alves, que é um mineiro radicado agora em Criciúma, no sul de Santa Catarina. E junto com ele, nós então fomos num grupo para Venezuela. Ele começou a ideia, puxa, Monte Roraima. E eu, de fato, até não conhecia tanto sobre. E quando surgiu o projeto, vamos fazer? Vamos fazer. E a gente foi então para a Venezuela. O Monte Roraima é um monte, uma montanha, aproximadamente 2.800 metros de altitude, acima do nível do mar.
e que, diferentemente de outras montanhas que as pessoas mais conhecem, que tem cume, ela é uma montanha no formato de mesa, ela não tem cume. Tem um platô lá em cima. Tem um platô, né, de 34 mil metros, 34 mil quilômetros quadrados. É gigante. É um platô enorme. É enorme. E fica bem na tríplice fronteira entre Venezuela, Guiana e Brasil. Mas todo o acesso ele é feito via Venezuela pela Gran Sabana venezuelana. Então, a gente, num grupo de empresários, nós ficamos 13 dias lá, offline, sem sinal de celular, sem nada. Pô, cara, eu vi uns vídeos de você subindo aquilo lá e falei, mas não subo de jeito nenhum. Meu tornozelo não me permite fazer isso mais. Foi até aqui o percurso, ou o projeto mais difícil que eu tive foi esse. Realmente ele é bem exigente, foi muito duro, mas foi de um aprendizado muito bonito, muito, muito forte, muito grande. Seja pelo que a natureza, a criação nos permite absorver de aprendizados, seja pelo que a gente viveu nas pessoas que ali estavam, né? Praticamente para cada pessoa que vai para uma jornada como essa, é preciso que tenha uma pessoa de apoio. E no caso da Venezuela, são indígenas. Então, nós tivemos indígenas que nos acompanharam para a logística de alimentos, a logística de barraca, porque a nossa mochila ela já era pesada. Eu peso 80 quilos. E a minha mochila tinha quase 20 quilos, tinha 18 quilos, quase 25% do meu peso. Então, é muito pesado. E as caminhadas eram caminhadas em que a gente partia às 7 horas da manhã e parava de caminhar para cumprir o objetivo daquele dia, o roteiro daquele dia. A gente parava lá pelas 3, 4 da tarde. Então, era muito, muito direto. pesado. Muito pesado. Mas, assim, paisagens exuberantes, lugares magníficos. Realmente, assim, a gente tinha ali relances, talvez, né, do que foi ou é o paraíso, porque eram coisas lindas, assim, magníficas, em que a gente, em alguns momentos, eu pensava, eu já tinha dificuldade de saber onde terminava o custódio, onde começava aquilo onde eu estava, porque era muito perfeito, era muito lindo, era muito forte. Era uma coisa assim que às vezes a nossa linguagem é incapaz de dizer o que a gente sentia naquele momento. E essa jornada nos levou a ter momentos incríveis com as pessoas que foram. Empresários, lideranças, pessoas que deixaram também os seus afazeres, família, trabalho, foram para essa jornada de absorver com a jornada, com o processo, aprendizados para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo, para os seus relacionamentos. E a cada dia, foi um dia temático. Então a gente conversava sobre o tema do dia, os aprendizados que nós tínhamos, os insights que surgiam. Um exemplo, assim, o que nós conseguimos tratar num desses dias, por exemplo, o que foi conseguido tratar no que diz respeito à vida prática como empresário, como gestor? Um exemplo aí. Um dos amigos que estava com a gente, engenheiro no Rio Grande do Sul, e ele confidenciou na hora, emocionado, e dizendo assim, olha, puxa, eu vou passar aqui a fazer cada dia dessa jornada, eu vou usar esse dia para perdoar um dos colegas do trabalho que eu sei que eu feri. E ele emocionado, porque eu vim aqui assim já como se eu estivesse no meu limite. Daqui talvez eu passaria a fazer coisas mais sérias. Isso aqui foi um momento assim de eu rever minha vida, de revisitar quem eu sou, de entender como é que eu posso seguir daqui por diante. Verdadeiramente refletir. Porque reflexão não é o que muita gente acha. Pensei, não. Refletir traz um resultado. Exatamente. Refletir sempre traz resultado. E ao conversar com ele, ele diz, olha, hoje eu fiz o dia de hoje, que foi um dia duro, foi um dia difícil. Hoje eu fiz por fulano. Ontem, que foi também um dia assim, eu fiz por ciclano. E a cada dia ele significava o dia por quem ele fez, perdoando, né, refletindo sobre o que aconteceu, sobre o que ele fez de errado, sobre o que talvez ele se excedeu, sobre o que ele se omitiu. Né? E ele é um engenheiro, liderança, lá tinha umas 30 pessoas sob o comando dele, numa indústria do Rio Grande do Sul. E ele reconhecendo, né, assim, com o mais essencial da sua humanidade,
as suas falhas. Ele escolheu esse momento, um momento de recolhimento, um momento em que era um lugar seguro, porque ele falava com pessoas que também tinham as suas questões sendo tratadas. Grupo fechado. Grupo Ambiente fechado, seguro. Ambiente seguro, e que se compartilhava. Então, ninguém chegava ali para dar conselhos, mas assim, para aprender junto. Né? Que bonito isso. Olha, eu vivi isso, aí o outro. Puxa, acho que eu vou viver isso também, porque isso aí era o que eu estava precisando ouvir. Então, de cada partilha surgiam os aprendizados. E foi muito bonito, foram muitos insights, muitos ensinamentos, muitas coisas assim de relacionamento, de trabalho, de pessoas que decidiram lá em cima, eu tenho um lançamento de um produto que eu vou fazer com base no que eu ouvi aqui de vocês. Lá, assim, do nada. Quer dizer, do nada... Do nada não, né? É uma construção, uma mas... construção. Esse momento ele propiciou um insight para abrir. Foi o gatilho. Famoso gatilho. Exatamente, exatamente. Então foi muito, muito forte em vários momentos. E nós ficamos expostos a todas as forças da natureza. Pela própria geografia, né? Pela América Central. Então, à noite era muito frio, de dia muito quente, muito vento. Pegamos muita chuva, sol escaldante, calor, enfim, ausência dos confortos normais de uma cidade que nos faz refletir sobre os excessos que a gente às vezes tem, sobre o que é essencial, né? Sobre como você se ajudar, como você colaborar, como você poder partilhar, como você poder assim ser um carinho na vida do outro, um apoio, né? Ao mesmo tempo como você assim lidar com as suas próprias questões, né? De você, a sua mente às vezes está dizendo ali, para, e você continua, né? E você começa a ampliar a sua zona em que você se sente bem, se seguro, confortável, porque você vai aprendendo coisas novas, né? E uma vez que a mente aprende lugares novos, aprende situações novas, né? Ela cresceu, ela se expandiu, ela se ampliou e você já não tem mais receio daquilo. E por vários momentos a gente teve experiências muito fortes assim. E você teve essa aqui na Venezuela, em junho, julho, você foi para Machu Picchu. Exato. Pessoas diferentes, situações diferentes. Exato. Você monta isso conforme o grupo? Como é que é? Na verdade, assim, os dois grupos foram formados de forma muito separada. Esse grupo, aqui a gente foi para a Venezuela, nós tínhamos ali uma russa, né, uma das empresárias lá era uma russa, já que mora hoje, está morando no Rio de Janeiro, que era a única estrangeira, mas no grupo de julho, que a gente foi para o Peru, Machu Picchu, nós tínhamos ali um grupo de 6 norte-americanos, além de peruanos e brasileiros. Então, nós formamos lá um grupo de 15 pessoas, né, mesclados, e de 3 nacionalidades. Então, o que requisitou? Tudo era diferente para fazer, porque você tem ali questões de cultura, idade, idioma, tudo. Idioma, preparo físico, experiência sobre fazer uma atividade ao ar livre totalmente distintas. Então, nós tivemos que assim e foi um aprendizado muito particular de como fazer planejamento aí, como você tentar disciplinar as pessoas para a gente cumprir a programação do dia, os horários, como você lidar com as coisas não saem do que dentro do programado, de você ser ágil e se adaptar àquela situação, né? Como as pessoas, cada um tem as suas preferências, o seu, eu gostaria que fosse assim, como você ali, né, ter domínio próprio, né, ter inteligência emocional de, não, peraí, né? Existe o que eu quero, existe o que o grupo quer, como é que a gente gerencia isso e tal, né? Então foi um exercício com vários outros aprendizados, né? Existia também o fato de que, diferentemente do Monte Roraima, que nós descobrimos, né, o quão ele é um lugar tão sagrado para os indígenas daquela região, a gente já saiu de casa, quando a gente foi para o Peru, já com a própria ideia da cidade sagrada dos Incas, com a própria fama de Machu Picchu. Então a gente já tinha algumas ideias sobre o que nós iríamos encontrar. Até porque é mais falado, mais conhecido. Mais conhecido. E esta viagem que nós fizemos, essa experiência que nós tivemos, né, agora imersiva na Venezuela, ela foi muito distinta, porque a gente viveu aqui
Uma realidade em que nós tínhamos, saindo de uma cidadezinha que é quase que limite de fronteira com Roraima, que é Santa Helena de Uairén, nós tínhamos uma última cidadezinha antes de entrar, de fato, na savana, uma comunidade indígena de Paraitepui, que é a entrada para a jornada como um todo. A realidade na cidade, ela reflete muito bem a realidade atual da Venezuela, do ponto de vista social, econômico, político. Realmente de cortar o coração, eu não diria nem de desigualdades, porque a igualdade lá é nivelada pelo chão, né, da pobreza, de não se ter recursos, da carência de tudo, da dificuldade que o povo vive. Né? Quando a gente voltou, eu fiz questão de filmar, nós passamos pelo campo de refugiados que existe na Venezuela, gigante, a fila de venezuelanos querendo cruzar a fronteira para o Brasil, esperando documentação e passagem de ônibus. Muita gente, crianças, idosos, uma situação realmente muito dura, muito difícil. Que se você não vivencia, você nem imagina. Exatamente. As notícias não demonstram bem aquilo que é de verdade. É muito, mas é muito grande, muito difícil. Foi muito assim, cortou o nosso coração. Né? A gente ficava pensando, tá, e o que a gente pode fazer? Né? Porque era o primeiro impulso, assim, o que eu posso fazer naquele momento? A gente talvez ali pudesse, naquele momento, fazer muito pouco, mas a gente saiu assim, tá, o que a gente pode fazer? Né? Que contrasta quando você sai da parte urbana, embora seja uma cidade pequena, mas daquela região da cidadezinha, você entra na savana, que, como eu falei há alguns minutos atrás, parece um pedaço do paraíso ou um vislumbre do que talvez fosse, porque é algo maravilhoso, algo lindo, assim, que o Criador, né, nosso Pai Celestial, escolheu a dedo como, né, preparar aquele lugar. O Monte Roraima ele é uma estrutura toda formada de pedras preciosas. Então, literalmente, nós caminhamos durante ali 10 dias sobre diamantes, pedras preciosas, quartzos em que nós tocamos, nós pegamos na mão. Né? Todo o subsolo do Monte Roraima, ele é de petróleo, com uma reserva de petróleo que se equipara à reserva de petróleo da Arábia. Né? E não é por outro motivo que dias antes nós tínhamos programado a viagem para chegar lá no dia 2, dia 3 estava agendado o referendo na Venezuela, referendo com toda a população, para aprovar a invasão da Guiana e tomar para a Venezuela toda essa região onde nós estávamos. E aí nós, como já estava tudo programado, tudo organizado, nós pensamos, vamos seguir em frente. E aí nós consultamos pessoas na Venezuela, etc. Né, e aí vimos, não, é seguro ir. Né, porque, embora tenha um referendo, até ter algum movimento militar, isso vai levar algum tempo. E, de fato, nós seguimos com a viagem, a fronteira foi tranquila, passamos na aduana, embora estivesse com mais controle militar, mais tenso, mas tudo bem. A única situação que realmente fugiu, assim, que nós tivemos a impressão que estava diferente, é que quando nós fomos acessar, né, já na comunidade indígena, a savana, os militares impediram que a gente seguisse com drone, que a gente queria fazer imagens com drone, para filmar o grupo, fazer algumas imagens, para documentar essa imersão. Eles não permitiram seguir com os drones, para não ter imagem aérea da região. E única questão. Aí voltamos, né, foi tranquilo do ponto de vista da nossa segurança, mas, como falei, quando a gente passou estava saindo da cidade, passando na fronteira, foi realmente muito duro aquelas imagens que a gente pôde presenciar. Falando um pouquinho, voltando lá para a ida de Julho. Uhum. Você comentou sobre a diferença cultural e tal. E as idades das pessoas são muito diferentes, por exemplo, naquele grupo? Bastante diferentes. Nós tínhamos... Qual era o mais novo e o mais experiente? Nós tínhamos ali o mais jovem, 20 anos, e o mais jovem mais tempo, 70 anos. 70 anos. E como é que você administra uma ida para um lugar assim, uma caminhada longa, de quantos dias?
No Peru foram 7 dias. Foi um pouco mais tranquila do que essa. Foi mais tranquilo. Como é que você administra todas essas diferenças, né? Culturais, ok. Idioma, tal, ok. Mas e essa questão física? Qual é o preparo que é feito antes? Existe um preparo? Ou a pessoa pega, vai e bora? Tem que ter um preparo. Se não tiver, fica complicado, né? Tem que passar por um pré-teste. Tem. Por exemplo, para a Venezuela a gente teve filtros. Teve vários vários colegas que se candidataram e não foram. Lá em julho, nós tivemos pessoas de diferentes experiências, idades, preparo físico, porque no Peru existe um artifício de você poder fazer determinados trechos a cavalo, que no caso da selva não tem. Então, o que permite que a pessoa, se ela de repente não consegue subir uma montanha, porque ela não tem preparo físico, né, é possível pegar na base da montanha um cavalo, né, e fazer todo o percurso que tem que fazer, que ela não conseguiria a cavalo. Então facilita uma enormidade. Facilitou muito, 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 né? É possível, em casos assim mais pontuais, dizer, olha, então você não segue com a gente pela montanha, nós vamos colocar você numa van, ela vai pela estrada e circula a montanha e você encontra a gente lá no próximo acampamento, porque nós vamos cruzar a montanha. Então, vai perder um pouco do contexto do negócio, mas consegue fazer. Exatamente. Mas, geralmente, esse contraste está quando você não alinha bem o grupo e as pessoas, às vezes, estão mais na vibe de fazer turismo. Quando a pessoa está numa direção de fazer realmente uma experiência imersiva, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, enfim, de aprender coisas novas a partir de uma situação totalmente alheia às facilidades do mundo do dia a dia, ela se submete e ela consegue. Demora um pouco mais. Mesmo, né? É experiencial mesmo. No Peru, nós tivemos uma pessoa que, para cruzar uma determinada trilha Inca, nós chegamos do tipo 5 da tarde, o grupo que vinha mais ou menos no mesmo ritmo. Essa pessoa chegou, já passava quase 9 horas da noite. E aí nós deixamos um do pessoal do apoio caminhando ao lado dela para não chegar sozinha. Porque 4 horas a mais. 4 horas a mais. Por quê? Porque ela tinha mais peso, ela tinha mais dificuldade de ter um ritmo, etc. Mas ela fez 100% de toda a jornada, né, com o propósito que era imersivo. Nós não tivemos ninguém que precisou fazer alguma coisa assim de van, por exemplo, né? Nós tivemos, sim, em alguns momentos a cavalo, que a gente o colocou para dar um apoio, e foi a solução necessária. Foram 2 norte-americanos que em alguns momentos foram a cavalo, mas foi assim, tiveram um bom proveito também. Aqui que foi feito no Monte Roraima já é um pouco diferente. Essa seleção já fez um filtro e todo mundo estava numa condição próxima. Isso, exatamente. Em Venezuela tem várias pessoas que colocavam assim, não, eu dou conta, não é da conta. É realmente muito exigente. Você tinha que ter ali uma experiência. Porque tem uma questão de responsabilidade. Exatamente. Pelas pessoas que estão ali. Porque a partir do momento que você assume um negócio desse, você diz assim, vocês estão comigo. Exatamente. Então isso é bem complexo, né? Você tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Então é uma coisa que, e no caso da Venezuela, a gente não tinha cavalo, porque lá o contexto é outro. Você cruzava muitos rios, então você não tem assim, puxa, até esse rio uma moto chega. Lá na comunidade indígena tinha uma moto. E se uma pessoa torce no tornozelo, até o primeiro rio, ok, depois não dá mais. Então depois vai ter que trazer, então é uma situação diferente. Então por isso que o preparo é importante. Vocês fazem um tipo de treinamento antes? É recomendável, não se faz em grupo. Esse grupo geralmente... Cada um por si. Cada um por si. Geralmente você dá uma cartilhinha e a pessoa vai seguir essa cartilha. Grupos de imersão geralmente se conhecem assim, poucos dias antes, grupos de WhatsApp, inicialmente, para as pessoas se apresentarem, se conhecerem. E depois, lá no dia mesmo, e do dia de aclimatação, que as pessoas se conhecem e dali por diante. Antes, o que se aconselha é fazer um preparo físico, quem não está habituado a caminhar com mochila, porque caminhar
várias horas no parque é uma coisa. Você caminhar com mochila é outra coisa. Caminhar no plano é uma coisa. coisa. Subindo é outra, enfim. E aí muita gente faz academia, fortalecimento muscular, para justamente poder dar conta. Legal. E uma história assim bem inusitada que tem acontecido nessa última viagem, aquela coisa assim, isso foi incrível. Nessa última viagem aconteceu uma coisa que nós não esperávamos, porque a geografia do Monte Roraima, as nuvens se formam em volta do monte por conta da selva, da savana. As nuvens elas sobem e elas chovem em cima do Monte Roraima. E é um processo cíclico, elas ficam fazendo isso aqui o tempo todo. Tanto é que os índios, né, chamam o Monte Roraima de La Madre de todas as águas, quer dizer, a mãe de todas as águas. Por quê? Porque essas chuvas formam cachoeiras belíssimas. E de lá elas vêm para baixo. Que abastecem os 3 países e de lá formam os rios. E esse processo é cíclico. E isso quer dizer, então, que vez por outra está sempre chovendo lá em cima. Então, quando você está lá em cima, hora está chovendo, hora está sol, hora está chovendo, hora está sol. Vento, frio e tal. Em determinado momento, a gente estava logo no segundo dia lá em cima, não saía mais aquela chuva lá de cima, aquela nuvem, você não enxergava 1 metro do lado, porque você está dentro de uma nuvem. E chuva, frio, vento, e você dentro daquela nuvem, e a gente caminhando, nós tínhamos que chegar até um outro determinado trecho, nós tínhamos que caminhar com aquele tempo. Molhou absolutamente a bagagem de todo mundo, todas as roupas, nós não tínhamos nada seco, nada seco, nada seco, tudo molhado. Aquele frio. E em determinado momento a gente tinha que cruzar uma ponte pêncil. E o pessoal foi passando e eu caí dessa ponte. E caí na água. E aí, assim, se tinha alguma coisa solta, máquina fotográfica, celular, na hora molhou tudo, porque eu caí de costas, inclusive com a mochila. Embora ela tivesse lá uma capa, mas entrou água, então molhou de tudo. E aí, quando chegamos no acampamento, a gente, vamos colocar para secar, né? E ao colocar para secar, você está dentro de uma nuvem, você não seca, porque é a água que está flutuando ali. Então, a gente teve que, para aquela noite dormir, a gente teve que torcer o máximo, o que a gente podia, uma muda de roupa, vestir, entrar no saco de dormir e secar a roupa no corpo, para poder, no outro dia, ter uma roupa seca, né? E aí isso me deu hipotermia. Eu tinha uma manta térmica que eu levei de segurança. Manta térmica é aquele plástico espelhado, né? E aí foi aquilo que me mediquei. Me cobri com a manta térmica. Eu fui o único que tive essa hipotermia. Até poder melhorar. E na hora que eu me restabeleci, os índios que estavam com a gente serviram uma sopa e eu pude me restabelecer, mas eu cheguei naquele momento assim de tanto mental como físico, de olhar assim, não tem mais saída, porque não vai parar de chover, não vai parar de ficar frio, não temos mais nada seco. Eu estava sentindo muito frio, tremendo, e não parava aquilo, era involuntário, aquele tremor era involuntário, e eu já não conseguia mais. Fui para dentro do colchão, do saco de dormir, tentar me aquecer, até que começou a dar uma melhorada, o corpo foi aquecendo, tomei uma sopa, e aí consegui me restabelecer. E o que passa pela cabeça nessa hora? Eu não diria assim que nessa hora eu só pensava assim, de que hora que isso vai parar. Era a única coisa que passava assim, será que isso não vai parar? Que horas que isso vai parar? E tanto é que um dos momentos em que abriu o tempo, eu tinha saído da barraca e fui tentar caminhar, me movimentar um pouco para aquecer, estava frio. Eu olhei assim, a gente estava numa gruta, se protegendo um pouco da ação do tempo. E aí eu olhei para fora e olhei céu azul. Porque todo mundo estava recluso na gruta, ninguém se deu o trabalho de olhar se o tempo já tinha mudado. E eu fui andar, me aquecer, olhei, o céu está azul. Eu falei, pessoal, vem cá, o céu está azul. Quando todo mundo olhou, saímos todos da gruta. E aí um dos índios que era o nosso guia, né? Ele foi com a gente, já sei onde eu vou levar vocês para a gente melhorar o nosso humor. Tá todo mundo, ele sentiu, né? Tá todo mundo precisando melhorar o humor. Muito tenso. E aí nós fomos ver o pôr do sol, porque já era quase fim de tarde.
que o céu tinha aberto, belíssimo, a gente foi ver um pôr do sol, que foi um momento de agradecer, de muita gratidão, muito obrigado. Logo fechou de novo. Mas naquele momento foi o necessário para a gente assim, trazer energia novamente. Trazer energia, aquele ânimo novamente, porque era muito tempo frio, chuva, vento, frio, chuva, vento, e não parava, e a gente não via, né, assim, isso terminar. E o que a gente pensava naquele momento, assim, que hora que isso vai parar? Que hora que isso vai parar? E a gente já estava incomodado, afetou o nosso lado anímico. E aí, como a gente fazia toda noite, na hora que a gente sentou para jantar, a gente foi partilhar, vamos falar sobre isso. Todo mundo, vamos falar sobre o que cada um sentiu, o que cada um viu, o que cada um percebeu, e a gente, na medida do possível, foi, aos poucos, colocando para fora as coisas. Isso fez muito bem, né? Porque quando a gente fala com as pessoas, a gente começa a ouvir o que nós falamos. Sim. E a perceber, puxa, eu não tinha notado que eu estava realmente tão abatido como eu estava. E a gente se ajudou naquele momento. No dia seguinte, o clima ajudou e todo mundo já estava mais animado. Parece que estava contando o mito da caverna, né? Parece o mito da caverna. Mas olha que interessante, né? Você não estava legal e o resto das pessoas estavam bem, dentro do possível. E ninguém foi olhar lá fora para ver se tinha melhorado o tempo. Não. Como a gente, todo mundo com frio. Como a gente se adapta e fica com medo de olhar as coisas, né? Se tivesse ido ver antes, provavelmente teria visto o sol antes, teria secado as roupas antes, teria aproveitado isso antes, né? Provavelmente. Eu estava, e foi bem isso mesmo, assim, eu preciso me movimentar, sair da barraca, porque as pessoas estavam sentadas e eu estava me aquecendo. Preciso me movimentar, sair. No que eu saí, eu olhei, pessoal, já abriu as nuvens, o céu está azul. Aí, já todo mundo foi. Então foi realmente assim. É muito interessante. E às vezes dentro da empresa, dentro do nosso negócio, nos relacionamentos, a gente fica preso dentro daquilo que está acontecendo aqui do lado, né? Exato. E aí eu não dou aquela esticadinha de pescoço para olhar outra coisa. Exatamente. A gente se acostuma muito, não, tá ruim, vamos ficar aqui porque eu preciso me aquecer, tá, mas e lá fora como é que tá? Você já olhou? Eu sempre lembro do desenho, do filme, enfim, do Procurando Nemo. Existe vida além dos corais. Você tem que aprender a olhar um pouco além. Né? E isso vale todo dia, né? Vale todo dia. Vale para qualquer coisa, qualquer situação na gestão. O que a gente estava falando agora há pouco, eu não sei tudo. E para eu conseguir aprender, eu tenho que andar um pouquinho mais. Exatamente. A gente viveu assim, várias situações. Essa foi aquela mais tensa. Mais tensa que a gente teve. E a mais divertida? A mais divertida, acho que a mais divertida foi assim, usar banheiro, porque lá em cima do Monte Roraima você não pode fazer fogueira, porque são pedras, tudo é pedra, então pedra expande, então você não pode fazer fogueira à noite para aquecer. E você não pode deixar nenhum dejeto. Eita! Então, você tem que fazer as necessidades todas em uns saquinhos que os indígenas preparam, que tem cal dentro, porque o cal absorve, seca, aquilo vira um dejeto seco e é transportado depois novamente. E um dos indígenas que estava com a gente é o responsável por transportar isso. Então, eram vários saquinhos fechados, para não ter cheiro, para não ter nada. Mas o trabalho era assim, quem é que vai ser o primeiro? Né? Porque estava todo mundo desacostumado de ir no banheiro. Né? E aí lá tinha um lugar onde esse plástico era colocado. E demorou um monte, assim. Se você tinha lá uma rotina de uma vez por dia ir no banheiro... Ali levou 5 dias. 3, 4 dias até alguém. Quando foi o primeiro, aí o outro se encorajou. Então tá, e foi. Mas o banheiro era ruim no início, né? Assim, de se acostumar. Banho também, você tem que ser assim, bem relaxado em relação a usar lenço umedecido e considerar isso um banho, porque nem sempre você tem um rio por perto, ou uma lagoa, ou às vezes quando ela está disponível é muitíssimo frio, então você vai ter que se sujeitar ao frio para de repente ter um banho um pouco mais decente, né? Enfim. Então, geralmente assim, os momentos de banho e de usar o banheiro eram os momentos que a gente dava mais risada, porque alguém ia no banheiro, esquecia de levar papel, aí alguém tinha que ir lá levar papel para a pessoa, ou levar o lenço umedecido, né? Ou alguém
Quando ia tomar banho, não parava de berrar, de tanto frio, de dar os gritos. Em resumo, você vai se despedir de tudo que é teu, né, cara? Tudo. Você fica completamente vulnerável. Totalmente vulnerável, e aí você vê o quanto que o outro é importante. E era assim. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados de um negócio desse. Sim, o quanto que o outro é importante. O quanto eu preciso daquela pessoa que está perto de mim. Tanto que no começo, quando a gente começou quando estava caminhando, nós parecíamos aquela empresa que coloca as metas por setores e coloca assim, ó, Silmar, você é da área de você é da área de RH, se você bater as suas metas, você vai ter o seu bônus no fim do ano. E aí você fica ali focado nas suas metas e esquece do restante da empresa. No começo estava mais ou menos assim, cada um focado Atrás do seu objetivo. do seu objetivo. E aí não se esperava quando abria um pouco alguém mais lento caminhando, o outro ia lá na frente. E aí quando alguém esperava para dizer assim, e aí, tá tudo bem? Mas esse tudo bem era meio protocolar, não era para ouvir assim, você está cansado, está com alguma dor? Não era aquela pergunta de preocupação com o outro, era meio que protocolar. Aí já segue caminhando. Depois desse convívio, desse contato, desse momento que a gente começou a ser mais um e menos cada um, é que a gente começou, assim, de fato, a perceber que a gente estava criando uma coesão, né? Criando um grupo. Antes eram várias pessoas, aquele time que tem vários talentos e falta um técnico para colocá-los para jogar de forma harmônica. Nós éramos assim, pessoas, empresários ali, brilhantes, pessoas com histórias profissionais e de vida sensacionais, mas que no começo estava cada um preocupado com o seu. Eram indivíduos. Depois que a gente começou a ter aprender e a vivenciar essa preocupação genuína uns com os outros, a gente começou assim a caminhar um lado do outro, se interessar pela história do outro, de entender, puxa, olha, que legal que você me abriu isso, muito obrigado por você ter me falado isso, é uma coisa tão íntima. As pessoas começaram a se ver como já um grupo, né? De pensar, puxa, isso aqui, vamos ajudar fulano, vamos fazer isso. Ficou muito lindo ao final. E eu acho que essa beleza de você experimentar uma experiência de imersão, onde você vivencia realmente esse crescente, né? De como éramos quando a gente começou, e no final, quando a gente assim, um outro dizia assim, olha, terminado esse grupo, você tem que me visitar na minha casa. A gente tem que fazer um jantar lá. A gente precisa continuar essa história. Vamos marcar uma outra viagem. Quer dizer, realmente as pessoas estavam desejando estar juntas. Houve conexão. O que no início era meio cada um como indivíduos, de fato. E isso, se você consegue trazer para a área de gestão, para sua empresa, para sua área, para o seu departamento, é simplesmente extraordinário. Porque no começo, às vezes as pessoas, se elas se preocupam com os resultados individuais, seus ou da sua área, com o seu bônus, e esquece de que, na verdade, o que importa é o todo, é o grupo, é a empresa, é a organização, é o que é a cola que os coloca, né, unidos na direção de determinados objetivos. Quer dizer, se você esquece que você é parte de um todo e você não é o todo, né, realmente você perde assim, os fundamentos do porquê você está ali. Sim. Isso foi uma experiência assim, muito bacana, que depois a gente compartilhou, as pessoas se enxergarem nessa situação de olhar, rapaz, eu passei por isso na minha empresa lá. E de fato aqui aconteceu, né? E isso é legal porque ensina assim, que existem processos, existem tempos. É tempo para formar uma equipe, tempo para aprender, é tempo para você desenvolver as pessoas, para conscientizá-las do seu papel, de levá-las a compartilhar visão, né? Quando você compartilha a visão, todos começam a enxergar o que está todo mundo vendo. Você começa a perceber assim que para onde todos estamos indo, né? Você começa a ter essa preocupação de que todos sigam naquela direção ou estejam engajados naquela direção. E esse aprendizado de imersão, ele, entre outras coisas, nos deu essa possibilidade. Esse pode parecer meio clichê, né? Mas a gente tem que olhar as nossas equipes, as nossas empresas, como sendo um redutor, uma caixa de engrenagem, né? Onde a menor engrenagem tem um fator preponderante, fundamental para movimentar aquilo, quanto a maior engrenagem. Independente de tamanho, de resistência, da menor a maior, ela faz parte de um conjunto que, se tiver com problema, o conjunto não vai funcionar, né? E
Normalmente as pessoas pensam como indivíduo, e hoje um pouco mais até. Então aí conseguir trazer isso para a prática no sentido de, não, eu preciso de você, traz um crescimento profissional e pessoal muito grande. Legal, bacana de conhecer essa história. Foi muito, muito bacana, muito forte, e para o próximo ano a gente está planejando aí já mais um grupo aí para o Peru. Bacana. Muito bom. E vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar nossa conversa, que já deu um bom tempo de conversa aí, que recado, a gente sempre fala, né, pro pessoal, olha para aquela câmera ali e tal, né? A sua filha está gravando ali também, né? Ele trouxe uma filmmaker pessoal aqui, né? E para essa câmera aqui, o que você quer dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora? Que recado, que mensagem você pode deixar para as pessoas? Bom, eu diria para todos que estão nos acompanhando... Só perto do microfone aqui. Eu digo para todas as pessoas que estão nos acompanhando de que a preocupação, né, com resultados, que muito se fala muitas vezes, puxa, você tem que dar resultado, quais são os seus resultados, que resultados você tem para apresentar, né, ele sempre pressupõe dois elementos que eu queria deixar nessa mensagem para todos, que é identidade e comportamento. Né? Identidade no sentido assim de que uma pessoa que se preocupa com resultados e ela não sabe quem ela não sabe do que ela é capaz, ela não se sente desenvolvida como indivíduo na sua essência mais íntima, ela ainda talvez vai se sentir muito ansiosa, limitada, com dificuldades de muitas vezes apresentar resultados. Resultados, eles dependem também não só das pessoas por si, mas depende de contexto, depende de outras pessoas, depende de uma série de outros fatores. Então, a pressão por resultados que muitas vezes nós ouvimos, eu diria que ela precisa ser antecedida por uma preocupação, como falei, primeiro, identidade, e segundo, com o comportamento, quer dizer, no nível de como eu reajo, né, as coisas que vivo, aos pensamentos, as palavras que eu utilizo, como é que eu me comporto, como é que eu vivo no meu contexto, na minha empresa, na minha família, nos meus relacionamentos. É esse cuidado com essas duas camadas de identidade e comportamento, elas, uma vez equilibradas, elas sim começam a permitir que cada um de nós tenha, muitas vezes, um melhor desempenho nos seus relacionamentos, seja um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, uma pessoa mais agradável para os seus amigos. E, naturalmente, os resultados que tanto se falam, sem você perceber, eles vão começar a aparecer e talvez alguns dirão, né, que, puxa, que sorte, ou olha como as coisas estão passando a acontecer. E, na verdade, são todos frutos de ações que você tomou, de medidas que você tomou, de ajuda que você buscou, de aprendizados que você buscou, de coisas que você foi assimilando e se desenvolvendo. Então, eu queria deixar essa mensagem a todos, né, de que a pressão por resultados ela pode ser amenizada, né, por um desfrute maior de quem nós somos e de o que nós podemos fazer pelas pessoas. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Né? Foi muito bom. Muito feliz. E se você quiser saber um pouco mais, depois procura ele e fala pra gente lá nos comentários e a gente coloca você em contato. Né? A gente faz isso aí bem tranquilo. Mais uma vez, você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Compartilhe, aciona as notificações, se inscreve no canal, ajuda a divulgar esse material, porque ele é muito bom e você vai estar sendo generoso com as outras pessoas e sendo generoso com a gente também quando você faz isso, né? Então, muito obrigado, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Pronto, Fechou. Fechou.